Bom dia, amigos. Este é o programa Viva a Vida. E aqui está falando o Bispo Tito Oscar, desejando a você um dia muito especial. E que fique aí a palavra de Deus no seu coração para este dia. Como disse o salmista, coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o meu grito de socorro. Que você possa, nesta manhã também, abrir o seu coração, falar com Deus e esperar dele a resposta. Coloque a sua esperança no Senhor e com certeza a sua vida será diferente. Fique conosco, estamos iniciando o nosso encontro Viva a Vida. Você sabe que toda comemoração, quando você faz um aniversário, convida os seus amigos, você realiza uma festa, é sempre tempo de felicidade, de alegria, enfim, de extravasar um pouquinho dessa tensão que nos domina. Uma certa ocasião, Jesus convidou, fez uma parábola, dizendo que um homem havia convidado para uma festa, umas bodas, chamou ele. Muitos alegaram problemas, dificuldades, não puderam, e Jesus dá uma ordem: olha, vocês saem pelas ruas aí, pelas cidades aí, convidem a todos, porque a mesa, a casa não pode ficar vazia. É muito triste quando você convida alguém para participar de algo e o lugar dessa pessoa fica vazio. Há uma história na Bíblia que eu quero comentar com você, que é muito importante. Davi, todos nós sabemos, conhecemos um pouco da história de Davi, das suas experiências. Davi viveu um tempo assim muito singular, muito especial, mas um tempo de conturbação. Viveu um período agitadíssimo. Saul, um período de festas, ele tinha o hábito de reunir com o seu filho, seus oficiais, e um dia realizaram lá uma reunião, comemoração de uma festa. Mas naquela reunião, o lugar de Davi ficou vazio. Saul olhou e perguntou: onde é que está o filho de Jessé? Davi não estava mais ali. Por quê? Porque Davi vivia um período crítico. Saul tentava por todos os meios alcançá-lo, matá-lo, feri-lo, e aquele lugar de Davi ficou vazio. A festa durava alguns dias. No dia seguinte, Saul pergunta ao seu filho Jonatas: Jonatas, onde é que está Davi? Aí Jonatas teve que arranjar uma desculpa, que ele foi celebrar a Deus, que ele teve que fazer um sacrifício, e por essa razão o lugar de Davi ficou vazio naquela celebração. Eu quero conversar com você do porquê muitas vezes a nossa mesa fica vazia. Quantas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso círculo de amizades, nós olhamos e vemos um lugar vazio? Por que razão aquela mesa, aquela festa, aquela celebração com Saul, seu filho e seus amigos, por que aquela festa ficou com um lugar vazio? Primeiro, porque quando a gente examina a vida de Saul, nós percebemos que Saul também estava vivendo um período muito crítico. Ele estava vivendo uma ausência de Deus. E quando se vive uma ausência de Deus, obviamente a gente passa por situações como Saul passou. Saul tentou por todos os meios preencher vazios da sua alma, do seu coração. Saul tentou por todos os meios encontrar respostas de Deus às suas necessidades, às suas angústias. Ele vivia um vazio de Deus. E eu creio, queridos, que essa amargura que dominou o coração de Saul foi em razão exatamente da sua postura de ódio, de perseguição, de ciúme. Ele não aceitava de forma alguma o sucesso de Davi.
A mesa de Saul ficou vazia pela ausência de Deus. E nós temos que ter um cuidado muito grande para que isso não aconteça na nossa vida. Nem na nossa vida, nem na nossa família, nem na nossa igreja. Não pode haver lugares vazios pela ausência de Deus. Eu não estou falando de você falar, de você até mesmo acreditar em Deus. Estou falando de uma comunhão com Deus. Saul tirou Deus da sua vida e por essa razão aquele lugar ficou vazio na vida dele. Davi, que era um colaborador, um ajudador, um guerreiro, não estava ali para socorrê-lo. A mesa de Saul também ela ficou vazia por causa da sua vaidade. Você sabe que é muito difícil para nós hoje aceitarmos, eu diria, críticas e também até elogios. Sim, tem pessoas que não sabem tratar com elogios. Se eu elogio você, eu desagrado A, B e C. E foi o que aconteceu. Saul não soube conviver com os elogios que ele recebia, mas que eram repartidos também com Davi. Porque as pessoas cantavam quando Davi voltava das suas batalhas, né, que Saul matou tantos e Davi matou mais ainda do que Saul havia matado, milhares de milhares. E ao invés de Saul se alegrar, dizendo, poxa, meu guerreiro batalha, luta por mim, não, Saul deixou-se dominar pelo ciúme. Ainda hoje isto acontece. A vaidade ainda predomina na vida de muitas pessoas. É difícil você aceitar elogios feitos a outros. É difícil você ouvir alguém enaltecer, exaltar uma outra pessoa quando você realiza o mesmo trabalho que ela. É importante que a gente entenda isso, porque se nós não tratarmos destas situações que mexem inclusive com as nossas emoções, nós vamos nos perder. Saul estava com um lugar vazio na sua mesa. E um lugar importante. Davi não era uma pessoa comum, era um guerreiro, era um batalhador, era um defensor até mesmo do reino de Saul. Mas, no entanto, Davi estava ausente. Primeiro, porque Saul já não contava mais com a presença de Deus. Segundo, porque Saul era dominado por um sentimento de vaidade. E tudo isso afeta, tudo isso atrapalha, tudo isso perturba, tudo isso incomoda a nossa maneira de ser. Nós estamos, com esse nosso programa Viva a Vida, tentando levar a você exatamente isso. Um pouquinho da palavra de Deus, explicando a você como é possível você viver em comunhão. Como é possível você celebrar uma festa, é possível você ter uma alegria no seio da sua família, como é possível você conviver com situações que não afetem o seu espírito. Esta é uma história bíblica que está narrada num dos livros, primeiro livro de Samuel, que é muito importante. O meu lugar tem que ser ocupado. A minha mesa tem que estar completa. Eu me lembro nos tempos de jovem ainda, criança, adolescente, que na nossa casa a gente não podia começar a comer sem que o pai estivesse sentado à mesa. Então a refeição só começava quando o pai estava presente. Era um hábito. Hoje, infelizmente, em razão de tantas dificuldades, trabalho, compromissos, mulher para um lado, marido para o outro, filhos para o outro, escolas, enfim, a comunhão familiar hoje sofre tremendamente. Sofre em razão desta nossa pressa, desta nossa sociedade muito ativa. Mas não podemos deixar que a ausência de Deus crie vazios na nossa comunhão. Que esse espírito de ciúme, de vaidade, também atrapalhe a nossa maneira de ser e de agir. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu quero conversar com você ainda, porque na vida de Saul, muitas virtudes ficaram ausentes. E por essa razão, ele se irritou, ele se perturbou, ele não aceitou aquela situação. Nós queremos que você viva uma qualidade de vida completamente diferente. Nosso desejo é que você desfrute da presença de Deus e que a sua mesa seja farta não só de coisas boas, de comida, mas também de pessoas
convida-se para uma festa e a gente espera que as pessoas respondam e não façam como Jesus disse, né, na parábola. Ninguém veio à minha festa, a mesa não pode ficar vazia. Saiam, convidem outras pessoas e que elas venham participar também desta celebração, deste banquete que eu preparei para eles. Essa história é muito maravilhosa. É uma história tremenda porque nós precisamos de comunhão. Eu e você dependemos uns dos outros. Então fique conosco, eu quero completar esse raciocínio, esse pensamento, neste nosso próximo bloco do nosso programa Viva a Vida. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária, um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também nossas atividades extra-classe, viagem missionária, conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação. Transformação que foi adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho. Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011 e fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações, telefone, operadora 21 3658 3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.